Boa noite, seja bem-vinda. Eu me chamo Cláudia Benevides, eu sou médica, eu sou especialista em nutrologia e na internet eu ajudo mulheres, especialmente mulheres acima dos 50 anos, a emagrecerem quantos quilos quiserem, sem precisar cortar o que gostam na alimentação. O nosso assunto de hoje é 5 alimentos que são inflamatórios, mas eu vou te mostrar e ensinar estratégias de como não retirar esses alimentos da tua rotina alimentar, se são importantes para você e se você gosta, como comer e consumir sem neura, sem que isso impacte no teu processo de emagrecimento, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações, porque toda semana eu trago aqui para vocês conteúdos, dicas e estratégias sobre como emagrecer sem deixar de comer as coisas que você gosta, mesmo após os 50 anos. Então, a gente vai conversar hoje sobre alimentos inflamatórios, que é uma dúvida bem frequente de vocês toda vez que eu falo que a gente fazer uma alimentação anti-inflamatória ajuda no processo de emagrecimento. Então, primeiro, eu quero esclarecer o que inflamação tem a ver com ganho de peso. Tem relação uma coisa com a outra? Totalmente. Inflamação é uma reação de defesa do nosso corpo que, de alguma forma, ele tenta expulsar, ele tenta expurgar algum agressor externo que ele não reconhece como bom, que ele não reconhece como próprio, ou que o corpo não consegue lidar com ele. Pode ser um agente químico, físico, alimentação, e a gente vai focar um pouco mais no que a gente absorve através da alimentação hoje. O corpo identifica uma parte daquele alimento, às vezes um componente, como um agressor. E aí o corpo faz uma reação inflamatória para tentar expulsar aquilo do nosso corpo. E qual é o problema disso em relação ao emagrecimento? É que toda vez que a gente tem uma reação inflamatória no corpo, por exemplo, é mais fácil você identificar que você tem uma reação inflamatória, uma inflamação, uma infecção, quando você tem uma gripe, um resfriado, por exemplo, certo? Então, isso é uma reação inflamatória para tentar expulsar aquele vírus do teu corpo. Você tem coriza, você tem febre, você tem dor de cabeça, você quer ficar deitada na cama, você quer não gastar energia, não consegue comer uma alimentação muito copiosa, muito rica em gordura ou tempero, condimentada. Você quer uma coisa levinha, de fácil digestão. Inclusive, isso é uma receita, né, de vó, de mãe. Se tá com gripe, tem que tomar uma sopinha, tem que comer uma comida levinha, tem que ficar deitadinha na cama, tem que se recuperar, minha filha, tem que se recuperar, minha neta. Não é assim? Por quê? Porque você sabe que tem que desacelerar para que o teu corpo possa recuperar daquela infecção, daquela inflamação que é uma reação mais exuberante. Quando a gente tem pequenas inflamações, e essas inflamações, elas são corriqueiras, elas são diárias, e isso pode acontecer pela alimentação, acontece que é como se a gente tivesse no corpo pequenas gripinhas todos os dias, e o corpo tende a se defender. E qual é a defesa? Te deixar mais cansada, deixar o teu cérebro funcionando de forma inadequada, isso aumenta a ansiedade, aumenta estresse, aumenta sintomas e pensamentos depressivos, e a gente sabe que está totalmente relacionado à ansiedade, estresse, depressão, aumento de peso, ganho de peso, porque você toma decisões piores. Muitas vezes você vai buscar alívio na comida e come por recompensa. Isso é um dos mecanismos em que a ansiedade aumenta o ganho de peso ou atrapalha o emagrecimento. Outra coisa que acontece é que aumenta cortisol, que é um hormônio de defesa do corpo. Ele é um hormônio anti-inflamatório. Mas a questão é,
Quando começa a ter muita sinalização de inflamação, porque está precisando usar muito hormônio anti-inflamatório, o teu corpo entende que está sob agressão, que está sob defesa. Por exemplo, se você toma anti-inflamatório todos os dias, por que que você toma? Ou se você toma comprimido de anti-inflamatório com frequência? É porque você está sentindo alguma dor, porque você está sentindo algum inchaço, algum incômodo, alguma inflamação, e você fica tomando anti-inflamatório. Então, se você precisa tomar anti-inflamatório todo dia, significa que teu corpo está inflamado, teu corpo está alterado. Então, se todo dia, com muita frequência, você hiperativa cortisol, que é um hormônio anti-inflamatório natural, você está sinalizando que o teu corpo está inflamado, que ele precisa de defesa, que ele precisa de repouso e que ele precisa guardar calorias, precisa guardar energia, porque o teu corpo não sabe se essa inflamação que está pequenininha, que está diária, se ela vai aumentar a um ponto que ele vai precisar de reserva de energia e ficar jogando energia para te defender e para te manter vivo. Porque todo esse processo inflamatório e de defesa do corpo gasta caloria, tá? Então é um negócio que se alimenta num ciclo vicioso do mal. A inflamação ativa sistema de defesa estimula a guarda de gordura, ou seja, engorda, excesso de tecido de gordura libera inflamação no teu corpo, inflamação, defesa, guarda gordura, e assim vai criando um ciclo vicioso que vai alterando, inclusive, a liberação hormonal de cortisol, de insulina, de glucagon, que são 2 hormônios que regulam o açúcar no sangue, de leptina, de grelina, que são hormônios que regulam fome e saciedade, e toda essa desregulação de hormônios atrapalham o teu emagrecimento e fazem uma confusão hormonal no teu corpo. Por isso que a gente tem que diminuir os estímulos inflamatórios no corpo, porque senão ele piora mais o depósito de acúmulo de gordura, e mais acúmulo de gordura gera mais gordura. Gordura chama gordura. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo, tá bom? Ok? Beleza? Acompanhando até aí? E muitas vezes essa inflamação a mais que a gente está dando no nosso corpo é pela alimentação, porque tem alimentos que têm alguns componentes, alguma parte desse alimento que estimula mais inflamação no corpo. Então, a gente tem que saber lidar com esses alimentos. Primeira coisa é conhecer quais são esses alimentos que são pró-inflamatórios. O que é pró-inflamatório? É um alimento com mais possibilidade de gerar inflamação e de estimular a inflamação no teu corpo. Como é que eu sei que tem inflamação no corpo? A gente tem marcadores inflamatórios e a gente tem uma série de cientistas que vão testando isso. Depois que come determinado tipo de alimento, aumentou o marcador inflamatório no corpo? Aumentou em relação ao que estava antes de comer esse alimento. Então, esse alimento ele é pró-inflamação. Ele aumenta marcadores e liberação de mediadores de inflamação no corpo. É dessa forma que a gente sabe se um alimento ele é mais pró-inflamação, se ele é neutro ou se ele é anti-inflamatório, que é quando diminui esses marcadores de inflamação depois que você consome determinado alimento. Eu vou falar de alimentos que são pró-inflamatórios, ou seja, alimentos com maior capacidade de gerar inflamação no nosso corpo para a maioria das pessoas. Lembrando, gente, que nós somos seres individuais. Por isso que eu sempre trabalho nesse conhecimento e nessa lembrança que o alimento ele reage de maneiras diferentes no nosso corpo e em cada organismo. Às vezes, um alimento que é muito inflamatório para mim, ele não tem tanto impacto no teu metabolismo. O teu metabolismo, de alguma forma, não reconhece esse alimento como estranho, nenhuma parte dele como estranho, e metaboliza muito bem. Então, um alimento que é inflamatório para mim, ele pode não ser inflamatório para você, não é inflamatório para tua vizinha, é um pouquinho inflamatório para tua filha, é muito inflamatório para mim, mas não é inflamatório para você. O que eu vou falar aqui é de alimentos que são
potencialmente inflamatórios para a maioria das pessoas. E como é muito difícil a gente medir essa inflamação no nosso dia a dia, na nossa rotina, até porque vários marcadores inflamatórios de estudos científicos não são marcadores que a gente consegue lidar ou medir na rotina laboratorial, normal de laboratórios, então a gente não sabe exatamente no meu corpo se para mim é inflamatório ou não. Eu consigo perceber se eu tenho algum mal-estar, se eu tenho dor de cabeça, se eu tenho distensão, se eu tenho gases, se eu me sinto mais cansada, se eu me sinto mais sonolenta depois de consumir aquele alimento. É uma sinalização, sim, que pode estar sendo inflamatório para você, e quando você não come aquele alimento, você se sente melhor, então é uma sinalização que você está percebendo que sim, tem um pouco de inflamação, porque os sintomas dessa inflamação crônica, eles são assim, sonolência, cansaço, falta de concentração, aumento de ansiedade, às vezes um piriri ali no intestino, solta o intestino, ou então prende o intestino, dá gases, dá flatulência, dá dor de estômago, acorda com a barriga sequinha, quando chega no final do dia tá com uma barriga de 6 meses de grávida, sabe? Então, isso são sinais de que o alimento é inflamatório ou não para você. Vamos falar do primeiro alimento que eu separei aqui, que a gente tem evidência científica de que algumas horas após o consumo excessivo causa inflamação. É adição de açúcar, tá? E aí, gente, não importa se é açúcar refinado, se é açúcar demerara, se é açúcar orgânico, granulado, cristal. O açúcar, ele faz subir rapidamente a glicose no sangue, que é o açúcar dentro do sangue. Então, quando você consome um alimento com adição de açúcar, em especial isolado, eu fui lá, por exemplo, no meio da tarde, comi 3 brigadeiros de uma vez só. Excesso de açúcar, leite condensado, né? E aí tem uma concentração maior de açúcar. Fui lá consumir um tantão de açúcar de uma vez só, 50 gramas de açúcar, vamos dizer, de uma vez só. Consumi. Esse açúcar entra no meu sistema digestório, é digerido rapidamente, porque ele é de rápida absorção, entra na corrente sanguínea, sobe o açúcar no sangue e o nosso corpo não sabe lidar com esse excesso de açúcar de uma maneira tranquila, vamos dizer assim. Ele já compreende que é uma agressão, porque açúcar alto no sangue, se continuar subindo rapidamente, pode até entrar a pessoa em coma. Então, tem coma diabético, que são as pessoas que têm dificuldade de regular açúcar no sangue, que se come uma sobrecarga de açúcar, esse açúcar não consegue ser retirado do sangue de forma eficaz, e tem gente que vai parar no hospital e fica em coma diabético, por exemplo, por excesso de açúcar no sangue. Mas quando a gente tem esse sistema ainda funcionante, ele sobe açúcar rapidamente no sangue, sobe insulina rapidamente no sangue, essa insulina faz a retirada de açúcar, mas libera marcadores e mediadores inflamatórios no sangue também, porque ele tem essa confusão de agressão. Então, o excesso de açúcar, o pico de açúcar no sangue faz com que libere mediadores de inflamação, tá? Isso significa que você tem que cortar doce e açúcar da tua alimentação? Não. Você precisa comer estrategicamente. E o que é comer estrategicamente? Eu vou dar uma estratégia. Tem várias. Eu vou compartilhar uma com vocês. Você não vai comer um alimento doce se ele é importante para você, se o brigadeiro é importante, se o doce de abóbora é importante, se a fatia do bolo é importante para você, você não vai comer ele no meio da tarde. Por exemplo, depois do almoço, 2 horas, 3 horas depois do almoço, 2, 3 horas antes do... Você nunca vai comer o doce como lanche. Doce não vai ser opção de lanche para você. Porque o doce, para diminuir esse pico de açúcar que ele faz no sangue, ele tem que estar junto de outra refeição. Ele tem que estar com outro alimento junto, de preferência com fonte de gordura e fonte de proteína, para segurar esse açúcar e esse açúcar não ser liberado no sangue.
Claro, eu vou compartilhar, porque eu tô muito boazinha, com muito calor no meu coração tá muito quentinho hoje. E claro, gente, outras estratégias que você pode usar, porque a recomendação, limite diário, seguro, vamos dizer assim, tolerável, de consumo de adição de açúcar no nosso dia é por volta de 25 gramas de açúcar, seria uma colher cheia de sopa, mais ou menos, por aí. Daria 25 gramas de açúcar, se eu não estou muito errada na medida caseira, mas são 25 gramas de açúcar. Se você sai adoçando tudo, eu adoço o chá, eu adoço o café, eu adoço o suco, eu vou colocando açúcar em tudo, aí eu como bolo, e eu como brigadeiro, e eu como chocolatinho, e eu como um monte de açúcar de adição durante o dia, é muito fácil você vencer essa barreira das 25 gramas, tá? Que até esse ponto o nosso corpo consegue, de certa forma, tolerar. Claro que eu estou falando aqui para pessoas saudáveis, não para pessoas com diabetes descompensada. Aí, o diabético não pode comer nada de açúcar? Depende da descompensação diabética. Isso é uma coisa que você tem que negociar e você tem que avaliar ali com o médico que te orienta, tá? Normalmente, até 25 gramas, mesmo para o diabético que estiver bem compensado, com a estratégia certa, não comendo isolado, o corpo ainda consegue digerir. Agora, se está descompensado, se já está com nível de açúcar alto, talvez o corpo não tolere. E aí isso é uma negociação que você tem que fazer com o teu médico e tem que saber como é que está o teu nível de açúcar, se está controlado ou não. Mas falando para pessoas que não têm essa alteração, tudo bem, você pode comer açúcar, não tem problema, só que você não vai comer isolado, por exemplo, no meio da tarde. Você vai juntar em outra refeição. E aí eu tô vendo rapidamente gente falando, eu tenho compulsão por doce. O que acontece é que comer doce dá compulsão por doce. Quanto mais doce você come, mais vontade de comer doce você tem, porque sobe o açúcar rápido no sangue, sobe a insulina, rouba esse açúcar do sangue. Em poucos minutos que você comer um doce, o açúcar já está lá embaixo por conta dessa reação e por conta da inflamação. Inflamação aumenta a ansiedade, que eu falei, daí você tem mais vontade de comer doce. Então, como é que você diminui essa compulsão por doce? Não é tirando e excluindo o doce na marra na tua vida. Primeiro é fazer uma redução gradual desse açúcar que você vai consumindo e reduzindo o açúcar do chá, o açúcar do café aos poucos, até você conseguir tolerar beber ou consumir bebidas mais no seu sabor natural, que algumas são puxadas para o amargo mesmo. E aí é você saber lidar com esse paladar mais amargo e menos doce. Isso, gente, é uma educação. Você tem que ir retirando e reeducando o teu paladar para um paladar menos doce, porém não precisa tirar o açúcar completamente da tua alimentação se é uma coisa que você gosta. O que muita gente tem a falsa impressão é que, se eu consumir açúcar de coco é mais saudável. Então, eu posso usar açúcar de coco à vontade, como se fosse remédio. E o demerara tem mais vitaminas. Então, o demerara eu posso consumir sem problema, sem dor de cabeça, eu posso consumir à vontade, porque é um açúcar mais saudável. O açúcar, ele é açúcar. Ele vai dar reação de hiperglicemia, aumento de insulina, hipoglicemia reacional, liberação de marcadores inflamatórios, sendo esse açúcar mais saudável ou não, porque não é isso que vai fazer diminuir o pico de açúcar. O que diminui o pico de açúcar no sangue causado pelo açúcar de adição é você consumir esse açúcar, obviamente, em quantidade mais reduzida, mas sempre associado a outro tipo de alimento em conjunto e evitar consumir isolado no meio do dia, tá? Segundo alimento que é mais pró-inflamatório em excesso, carboidrato refinado, farinha branca refinada. E aí vem uma questão muito grande de então é glúten. Glúten é inflamatório. Não, gente, glúten não é inflamatório para todo mundo. Isso é um grande mito. Tem alguns alimentos que recentemente entraram numa vibe de como era o ovo antigamente. Se vocês têm uns 10, 15 anos de experiência
na internet e em comunicação de alimentação, uns 10, 15 anos atrás, nossa, ovo era o terror. Não podia comer ovo, ovo cheio de colesterol, gordura, vai infartar. E hoje o ovo tá ali, né? Tipo, eu já vi até alguns memes, algumas piadas na internet que fala, é o ovinho falando pro glúten, glúten, fica tranquilo porque eu já passei por isso, né, de ser o vilão. E hoje o ovo a gente sabe que é um alimento saudável, boa fonte de proteína, de aminoácidos, de gordura, sim, de boa qualidade, que pode ser consumida e tal. E o glúten, ele pode ser inflamatório para algumas pessoas? Pode. Para pessoas que têm doença celíaca, que é raro ter pessoas com doença celíaca. Mas para quem é celíaco, não pode consumir glúten, porque o glúten é extremamente inflamatório para essas pessoas. Tem uma outra porcentagem de pessoas que tem sensibilidade não celíaca, que apesar de não ter doença celíaca, que é uma doença autoimune, que é uma doença que não consegue tolerar de forma nenhuma o glúten na alimentação, mesmo em pouca quantidade, tem gente que mesmo não sendo celíaco, não tem esses anticorpos, ele tem uma sensibilidade local, intestinal ao glúten. E para essas pessoas, o glúten ele é inflamatório também. Dá diarreia, prende o intestino, dá inchaço, enfim. Então, essas pessoas também não podem consumir glúten, tá? E tenha um nível de tolerância e sensibilidade em algumas pessoas, mas não é a grande maioria das pessoas. A grande questão não está no glúten, está na farinha refinada, porque a farinha refinada, carboidrato refinado, sabe o que ele vira no teu sangue? Glicose. Rapidamente. Como é refinada, não tem fibra, não é integral, isso a tapioca, que não tem glúten, pode fazer, porque ela é um polvilho, ela é muito rápida a absorção, por exemplo. Pode acontecer se você não tiver o cuidado de comer uma tapioca com uma proteína, por exemplo, vai entrar rapidamente na tua corrente sanguínea, vai virar glicose e vai acontecer todo esse mecanismo que eu falei que é do açúcar. Porque o carboidrato, ele vira açúcar no teu sangue. E o excesso de açúcar, fazendo o pico de açúcar no teu sangue, vai liberar marcadores inflamatórios, vai liberar insulina, vai diminuir açúcar no sangue, vai aumentar a ansiedade, vai dar vontade de comer mais carboidrato refinado, mais doce. Tem gente que tem afinidade de paladar mais para salgado, tem gente que tem mais afinidade para doce, mas dentro do sangue, depois de passar pelo processo metabólico, tudo vira açúcar. E o excesso de açúcar no sangue libera a inflamação, tá bom? Então, o que você vai fazer se você gosta? Então, só recapitulando, o glúten não é vilão, ele não é o terror. Se ele é para você, ok, respeito. Para você, você não pode comer. Para você incha a barriga, para você distende o intestino, para você dá barriga de grávida, para você dá diarreia, para você dá inchaço, para você ataca a gastrite, ok, é para você. Agora, porque você não pode comer, pelo amor de Deus, não queira que o mundo inteiro seja também intolerante a glúten porque você é. Se você não pode comer, ok, não queira tirar essa felicidade de quem pode. Porque tem muita gente que tá ok, pode comer o seu pãozinho branco, pode comer o seu pãozinho francês, que delícia, maravilhoso, quentinho com manteiga. Só coloca um ovinho junto. Não come o carboidrato refinado sozinho, se ele é importante para você, ok? Seja com glúten ou sem glúten. Daí, olha, recentemente saiu um estudo super interessante. E foi um estudo duplo cego randomizado. O que é isso, doutora Cláudia? Falou grego comigo agora. É um estudo dos mais altos níveis de segurança científica que a gente tem. É quando a gente pega dois grupos de pessoas e a gente faz intervenções, ou seja, eu coloquei um grupo de pessoas comendo glúten, coloquei um grupo de pessoas comendo sem glúten um bolinho. E o grupo que estava comendo sem glúten não sabia se tinha glúten ou não tinha glúten, e o grupo que estava comendo com glúten não sabia se estava comendo sem glúten ou com glúten, porque o pãozinho era, tipo, o bolinho, o muffin era exatamente parecido.
e depois trocou o grupo. Quem não estava comendo com glúten passou a comer com glúten e quem estava comendo com glúten passou a comer sem glúten. Então, isso é um estudo de alto nível científico. Eu sei que às vezes fica difícil. Ai, desculpa, pisei aqui no negócio. Eu sei que às vezes fica difícil de entender. Mas o que esse estudo mostrou? Com muita evidência científica, porque é um estudo de intervenção controlado, em que eu que estou fazendo o estudo, sei quem está comendo o que em cada momento, vou lá, tiro sangue e vejo os marcadores de inflamação. Acontece que a inflamação foi maior em quem não estava consumindo o bolinho com glúten, bolinho feito com outro tipo de farinha. Por quê? Porque era farinha branca refinada. Para essas pessoas, aumentou a ansiedade, comiam mais outros alimentos inflamatórios no dia. Então, veja, a solução não é retirar o glúten se você não tem inflamação ao glúten. É você sempre associar e não comer sozinho, o que é feito com a farinha branca, e sempre dar preferência para integrais, porque integrais vai ter mais fibra. Então, essa liberação no sangue, ela vai ser de açúcar, vai ser muito mais compassada. O que eu não posso é ficar fazendo pico de açúcar e hipoglicemia. Hiperglicemia, hipoglicemia, hiperglicemia. Açúcar alto no sangue, açúcar baixo no sangue, gera maior nível de inflamação no nosso corpo, tá? O corpo se atrapalha com isso e ele tem a reação de tentar se defender, tá bom? Então, solução, se você gosta, não é cortar, é sempre associar com uma proteína. Então, um pãozinho branco, se você gosta, com um ovinho mexido. Pronto, a gente já resolveu essa questão de pico de açúcar e não precisa sair cortando o glúten da tua alimentação, porque ele não é inflamatório para todo mundo, tá bom? Terceiro grupo de alimento inflamatório, mais pró-inflamatório, medido, marcadores no sangue, através de estudo científico. Carnes embutidas. Carne embutida, linguiça, salsicha, salame, mortadela, presunto, peito de peru, tudo isso tem carne processada. E carne que tem vários conservantes, tem nitrito, que é uma substância inflamatória, associado com maior risco de câncer. Então, os embutidos, ele tem muita associação com inflamação, tá? E aí, qual é a estratégia que eu vou trazer para você? Se você gosta mesmo, você não precisa deixar de comer, mas é aquela história. Se você sabe que você está jogando inflamação para o teu corpo, cara, será que vale a pena? Será que vale a pena 5 minutos, 10 minutos de prazer naquele momento que você está comendo aquilo, versus diabetes, colesterol aumentado, inflamação, infarto, risco de AVC, risco de câncer, mais gordura, diminuição de autoestima, aumento da ansiedade? Então, tudo é conhecimento. Se você gosta, é importante, você está no churrasco, você está ali num petisco, é uma exceção, tudo bem. Você vai jogar, eu não posso te negar que você vai jogar um estímulo inflamatório para o teu corpo. Mas se o resto da tua alimentação e da tua rotina alimentar, ela é muito boa, ela é anti-inflamatória, tem muita verdura, tem muito legume, é um estímulo anti-inflamatório que sobrepõe esse estímulo de inflamação. Mas tem estudos que mostram que esses alimentos inflamatórios, eles são menos tolerados nos extremos do dia. Então, embutido, café da manhã e jantar causa mais inflamação do que na hora do almoço. Então, na hora do almoço, o corpo tolera mais os alimentos inflamatórios, ou seja, libera menos inflamação, consegue metabolizar de uma forma melhor, com um reconhecimento melhor de um alimento que não causa inflamação e não joga tanto marcador inflamatório na tua corrente sanguínea, tá bom? Então, essa é uma estratégia. Outros alimentos que são inflamatórios. Alimentos industrializados, processados, ultraprocessados. Tá? O que é isso? Chips, salgadinho, principalmente aqueles salgados que têm sabores artificiais, sabe? De queijo, de parmesão,
queijo cheddar, pimenta, camarão, churrasco. Qual é o problema disso? Refrigerante. Qual é o grande problema desses ultraprocessados? Gente, é que a gente nem considera mais alimento, eles são produtos alimentícios. Eles são produtos fabricados quase que totalmente na sua essência só por produto químico, que não vem nada natural. Ele tem aroma, ele tem corante, ele tem conservante, ele tem saborizante, mas ele não tem nada do que é o alimento natural, ou muito pouco do alimento natural. Ele é muito modificado quimicamente na indústria alimentícia e o corpo não consegue reconhecer aquele alimento. E quando ele não consegue reconhecer, é um corpo estranho, uma substância que ele vai tentar jogar para fora. E como é que ele faz isso? Com inflamação. A inflamação faz esse trabalho de tentar expulsar esse corpo estranho. Inflamação aumenta cortisol, cortisol sinaliza que tem inflamação, inflamação liga sistema de defesa no corpo, sistema de defesa guarda gordura, gordura joga mais inflamação, você fica num ciclo inflamatório sem fim. E a inflamação no teu corpo, além de te dar sobrepeso, obesidade, e a obesidade por si só já é uma doença, aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Infarto, AVC, diabetes, trombose na perna, tromboembolia pulmonar gravíssima, com altíssimo risco de mortalidade, de sequela, AVC, infarto e câncer. Câncer. Hoje, se a gente pudesse dar mais consciência para as pessoas desde cedo, muitas pessoas que hoje sofrem com câncer e ainda têm a ideia de que o câncer ele é uma questão genética, vocês veriam que a gente não precisava ter uma população tão doente, uma população com tanto câncer assim, porque vários cânceres que a gente desenvolve como população, eles são startados, eles são ligados, conectados à comunicação. Porque o que é a genética, gente? A genética ele é um sinalizador que aquilo pode acontecer com você na tua vida. Você tem lá como se fosse um botãozinho que ele fica lá em stand-by, igual aquele botãozinho de liga e desliga da televisão. Quando você desliga, fica aquela luzinha acesa em stand-by e espera que, se você aperta o botãozinho, ele ative e liga a televisão. Então, muita questão de câncer, você até tem a sinalização genética, você tem o botãozinho que está lá em stand-by, fazendo uma comparação para vocês entenderem. Mas aquele botão, ele precisa ser ativado, ele precisa ser apertado. Muitas vezes, só a questão genética, ela não é suficiente. Ela só é um sinalizador. E esse sinalizador, ele é ativado, sim ou não, na nossa vida. E aí, essa ativação depende dos estímulos que a gente dá. Então, inflamação, ele é um dos ativadores de um processo de câncer que estava ali, quietinho, que estava ali latente, que ele não aconteceria se você tivesse um bom estilo de vida, tá? Sem tanta inflamação no corpo, tá bom? Ok? Então, os industrializados, eles fazem isso. Então, no geral, eu sempre falo, o que você vai fazer? Na exceção, no gosto, estou aqui, é um petisco, é um jantar, Ok, você pode comer. Às vezes não voo, eu viajo bastante, não voo longo. O voo dá lá, um salgadinho eu como, tá tudo bem, mas porque a base alimentar, ela tem muito anti-inflamatório, tem muita salada, legume, verdura, peixe, eu como bastante peixe, aves, carne branca, carne menos, não tem tanto embutido. Então, é uma alimentação mais pró-anti-inflamatória. Então, o estímulo anti-inflamatório, ele abafa o estímulo inflamatório desses alimentos. Porque eu sei, sem neura, tá? Sem neura, que não dá para viver normal na vida real, praticamente zero
industrializado, que muitas vezes o industrializado ele vai ajudar a gente em algum dia, em alguma parte da nossa rotina. Então, o que eu tenho que fazer é sobrepor o estímulo anti-inflamatório ao estímulo inflamatório e, claro, evitar o inflamatório como base da minha alimentação, tá? Quinto alimento, no caso, bebida, que eu queria falar que em excesso também. Vocês viram que tudo que eu tô falando aqui é excesso? Que não é tipo tira, zera, veneno, mata, corta da tua vida. Isso não é sustentável a longo prazo. A gente vive no mundo real com estímulos diversos. Festa, churrasco social, vai no supermercado, quer comer um salgadinho, tudo bem, quer comer uma linguicinha assada, tudo bem, quer, né? Tem os alimentos. Sim, mas a tua base, ela tem que ser muito boa. E um dos alimentos que em excesso, no caso bebida, que causa inflamação é álcool. Álcool em excesso. O álcool, a gente tem diversos estudos. O álcool, ele é um assunto bem polêmico. Eu assumo que é, mas pensando em saúde cardiovascular. Doenças cardiovasculares, elas são responsáveis pela maior taxa de mortalidade no mundo hoje. Numa idade em que as pessoas não precisariam morrer ainda. Então, é causa de doença, a maior causa de doença não natural, de morte não natural e de que não é morte acidental. Então, é a maior causa de doença que a gente pode agir para evitar e para atrasar a tua morte em mais ou menos 10 anos, tá? Eu vou colocar 10 anos. Tem alguns hábitos que mostram estudos de longuíssimo prazo, de 30 anos de estudo, em população gigantesca, mais de 130 mil pessoas. Tem alguns hábitos que são protetores que aumentam tempo de vida para mulheres em 14 anos e para homens em 12 anos. Ou seja, você viver... Eu sei que é muito não palpável. Isso eu discuto muito com o Alex, que é o meu marido, que é cirurgião cardiovascular, que toda semana opera diversos pacientes que não precisavam estar ali fazendo cirurgia cardíaca, e o pior, que ele reopera muitos, né? A pessoa infarta, dali 1 ano e meio, 2 anos, infarta de novo. Que é muito pouco palpável quando eu digo para você que você poderia viver 10 anos a mais. Talvez isso, sei lá, não seja tão interessante para você. Quando eu falo, me importo com a minha vida agora, não quero nem saber se eu vou viver 10 anos a mais ou não me interessa. Mas, cara, 10 anos a mais na tua vida, imagina 10 anos a mais com teus filhos, 10 anos a mais com teus netos, 10 anos a mais com as pessoas que você ama, 10 anos a mais na casa que você lutou para construir, para ter, que suou. 10 anos a mais podendo curtir tua aposentadoria, se você já está aposentada. Você trabalhou a vida inteira. Ou você apoiou teu marido trabalhando a vida inteira e você cuidou da casa, cuidou dos filhos. E agora que vocês estão numa fase mais de aposentadoria, ali 65 anos, 70 anos, o que seria 10 anos a mais na tua vida, aproveitando a tua vida, vivendo, não é sobrevivendo. Se hoje, mulher, se você tem dor no joelho, colesterol, triglicérides, inflamação, cheia de dor para tudo quanto é lado, mal consegue levantar da cama, não consegue fazer uma caminhada de 30 minutos porque tem dor, você não está vivendo. Você não está vivendo. Você está sobrevivendo. Você está nesse mundo por conta de Deus. Somente Deus. E você sabe que Deus, se você acredita em Deus, sim, Ele dá a vida para a gente. Mas Ele dá o livre-arbítrio para a gente viver com qualidade ou sem qualidade. Você sabe que se você está toda estrupiada hoje, você sabe que você está fazendo escolhas ruins, que você está direcionando a tua vida para uma vida que não é plena, para uma vida que não é próspera, para uma vida que não é saudável, para uma vida que não está no melhor que você poderia estar.
E você pode estar, você merece estar. A tua família merece que você esteja no teu melhor, para que você dê o melhor para eles também. Não é você ficando toda ferrada, toda estrupiada, toda encacada, porque você faz tudo para os outros o tempo inteiro. Agrada todo mundo, abraça todo mundo, mas só se ferra que você está fazendo bem para os outros, você não está fazendo bem para ti, você não está fazendo bem para tua família, porque você pode estar tirando da tua família 10 anos da convivência deles com você e de uma convivência com qualidade. Não é uma convivência que você precisa que teu filho fique te levando e te trazendo para o médico o tempo inteiro, que você não consegue fazer 30 minutos de caminhada, que você não consegue ficar 5 minutos em pé porque já está tudo estourando, tudo doendo, que você está em cima de uma cama, que você está deprimida, que você não está feliz com a roupa que você veste, que você não consegue escolher uma roupa, que são as roupas que te escolhem. Você só veste aquilo que te cabe. Não! Você merece ter uma vida diferente. E você pode, mais do que merece, você pode, fazendo pequenas mudanças e alterações na tua vida. Você pode viver mais, você pode viver melhor, com muito mais qualidade para você, para tua família e para que você curta esse momento na tua vida. E não precisa ser com neura. Tudo isso que eu estou falando aqui é para te dar consciência, para te dar escolhas melhores, mas você não precisa retirar tudo que você gosta da tua alimentação. E aí eu vou chegar na quinta bebida que você já deve ter suspeitado, que é a bebida alcoólica. A bebida alcoólica em excesso, ela causa inflamação, ela aumenta o risco de câncer e de doença hepática, principalmente, tá? Gordura no fígado, esteatose hepática, com cirrose hepática, com doença alcoólica, para um consumo exagerado de álcool. Hoje, os estudos mais modernos, eles têm dado uma margem de segurança de 100 gramas de álcool no máximo de consumo na semana. Até 100 gramas de álcool, que é um consumo de leve a moderado levinho, ele é, inclusive, protetor cardiovascular. O que é protetor cardiovascular? Quando eu comparo alguém que não consome álcool com alguém que consome álcool de forma leve, a pessoa que consome álcool de forma leve tem um risco cardiovascular melhor do que a pessoa que consome zero de álcool. Isso não significa que você tem que tomar álcool para ter um risco cardiovascular melhor. Eu só estou te dizendo que se você gosta de álcool e você consome até esse limite para mulheres é por volta de uma dose por dia. Uma cerveja por dia, uma taça de vinho por dia, meia dose de uísque por dia. Isso é mais ou menos o que vai dar ao longo da semana o consumo limite para a maioria das pessoas, que é isso. Até 100 gramas é bem seguro, de 100 a 200 gramas, de 1 a 2 doses de álcool, para a maioria das pessoas é seguro, mas mais para homem do que para mulher. Mulher, ela tem uma tolerância menor ao álcool, ou seja, ela tem mais suscetibilidade à inflamação com álcool do que o homem. O homem tolera uma dose de álcool maior, 20 a 30 gramas por dia é a tolerância para a maioria das pessoas, e mulher é importante e interessante ficar abaixo de 100 gramas. Para vocês terem ideia, dependendo da cerveja, vocês comecem a olhar rótulos, pelo amor de Deus, tem de 10 a 12, 14 gramas de álcool numa cerveja. Então, uma cerveja, mais ou menos, seria a dose limite, uma taça de vinho seria a dose limite de consumo de álcool diário, e não pode ser acumulado. Então eu vou pegar ali, no final de semana, vou beber 5 taças de vinho, então, já que eu não bebi nada na semana. Então, ele é um consumo leve e um consumo limitado ao consumo diário, tá? Então, para você conseguir consumir esse álcool sem neura. E daí, quem consome acima de 200 gramas aí já tem um risco cardiovascular maior, porque aí já começa a dar inflamação. Então, um consumo leve de álcool é cardioprotetor. Se você não gosta de álcool, protege teu coração de outras maneiras. Você não precisa beber álcool, tá? E se você gosta, se atente a esse limite, a esse consumo moderado, porque, inclusive, esse tipo
de bebida, nesse limite também não vai atrapalhar o teu emagrecimento. E do refri eu já falei, ali ele encaixa nos industrializados, ele tem corante, ele tem conservante, ele tem adição de açúcar, e se ele é zero, ele tem adoçante, que eu expliquei que faz pico de insulina de qualquer maneira, está associado com resistência à insulina, então ele entra, ele é inflamatório também, tá? Não significa que você não possa beber mais refrigerante na tua vida, é aquela história, mas você precisa limitar o consumo e precisa acrescentar mais alimentos anti-inflamatórios no teu dia. Então, gente, olha, meu Deus, já estou 50 minutos aqui porque é um assunto que rende. E quando eu sento aqui com vocês, eu quero dar o máximo de conteúdo para vocês. Eu quero que vocês apliquem, que vocês entendam como funciona isso. Para mim é um prazer estar com vocês aqui. E o último assunto que eu queria falar com vocês, que é um pouco polêmico, e eu vou tentar falar bem rapidinho, é o leite. Porque o leite, ele não é inflamatório, assim como o glúten não é inflamatório para todas as pessoas. O leite, ele é, para a maioria das pessoas, anti-inflamatório, é ao contrário. Ele também está juntinho com o glúten num mito moderno de que ele é um alimento ruim, e não é, ele é um alimento de boa qualidade nutricional. A gente tem que ter uns cuidados com o leite, principalmente em relação ao horário que você consome. Consumir leite para o final do dia, à noite, jantar, mingau de aveia, tomar café com leite à noite não é uma boa opção, porque o leite ele tem muita proteína, ele tem um carboidrato que é de mais lenta digestão, que é o açúcar, que é a lactose, então ele demora mais a digestão. E um processo de digestão mais demorado no final do dia atrapalha o sono. E um sono atrapalhado aumenta a cortisol, aumenta a inflamação, aumenta o depósito de gordura nesse ciclo que eu já ensinei na live para vocês hoje aqui e sempre vou repetir para relembrar. Então, ele é melhor no início do dia. Então, e tem estudos que mostram que as porções associadas a uma melhor nutrição, a um aporte de nutrientes adequados no dia, micro, macronutrientes, ele está associado a um consumo de 2 a 4 porções de lácteos, que é leite e derivados. Talvez você não goste de leite, mas você gosta de queijo, você gosta do iogurte, você gosta da coalhada, você gosta do kefir, você gosta dos derivados do leite, e aí de 2 a 4 porções por dia é a margem de menos de 2 já está associada a um consumo que, no consumo global da necessidade de nutrientes que a gente está no dia, já está associada a uma deficiência no aporte de alguns nutrientes que a gente precisa, menos de 2, e entre 2 e 4 é onde está a margem de segurança para a maioria das pessoas. E, claro, se você não pode consumir leite, porque o leite é inflamatório para você, eu sinto muito, porque o leite é bem gostoso. Ele faz parte da nossa alimentação, o queijo é legal, eu sou intolerante a leite, então eu posso falar isso com propriedade. Eu sou intolerante à lactose e algumas proteínas do leite tem tipos diferentes de caseína. Hoje a gente eu posso fazer uma live inteira de leite, eu já fiz umas 3 lives de leite, mas a gente pode aprofundar esse assunto mais em outras lives, se vocês pedirem aí, podem pedir. Mas hoje a gente tem acesso a proteínas diferentes do leite, tipo leite diferente, depois eu falo em outra live. E aí a gente tem acesso a proteínas diferentes e tal. Mas se você é intolerante e não consegue, não tire a felicidade de quem não é e deixa a pessoa em paz, pelo amor de Deus. Não fica com comentário maledicente. Tem exames para você saber se o leite é inflamatório para você ou não, mas mais do que exame é o que você sente no dia. Se você toma alguma coisa de leite, se você come um queijo, come algum lácteo e sente mal, sente diarreia, sente dor, sente distensão, e quando você para de comer, você se sente melhor, isso já é uma prova de que é inflamatório. Ah, mas eu quero saber com certeza se é ou se não é. Tem exames. Tem exames que convênio cobre, tem exames que talvez o SUS faça, eu não tenho muita certeza se faz ou não, porque eu não trabalho no SUS, e não tenho mais contato no meu dia a dia com o SUS há muito tempo. Eu já trabalhei em auditoria, já trabalhei visitando e avaliando e melhorando a performance
2 serviços de saúde, porque eu tenho formação em gestão em saúde, vocês sabem ou não sabem, mas se não sabem, eu sou nutróloga e tenho formação em administração em saúde. Eu não sei hoje qual é o rol de cobertura do SUS, aonde faz, onde não faz. Por convênio, eu tenho mais contato, então tem exames de intolerância à lactose, ele é coberto pelo convênio, mas de sensibilidade, de intolerância à proteína, até onde eu sei, não é coberto. É exame particular e não é um exame barato. Dependendo do lugar onde você está, você paga de R$2.000 a R$3.500. Então, se você não tem esse investimento nesse exame para saber, provado no papel se você tem ou não, você pode fazer o que eu chamo de teste clínico, que é ver se é ou não é. E, gente, no alimento, o alimento tem várias partes, tá? Então, por exemplo, o leite, ele tem gordura, ele tem proteínas diferentes, ele tem açúcares diferentes. Então, às vezes, o que você tem intolerância é uma parte. Então, quando você tem intolerância à lactose, por exemplo, é porque você não consegue digerir essa lactose. Então, tem a enzima lactase que você pode tomar, ou você pode consumir os alimentos que já são adicionados previamente, que são os lac-free, ou lactose sem lactose. Ok, aí você vai, tá normal, porque aquele açúcar já foi digerido previamente através de uma enzima adicionada. Só que quando você é intolerante a outra parte, eu não sou intolerante ao açúcar, mas eu sou intolerante à proteína. Aí você tem que buscar um leite que não tem aquela proteína ou tem um tipo diferente de proteína. Enfim, é uma coisa mais específica. Então, são partes do alimento. Então, não é exatamente o alimento como um todo. Pode ser só uma parte do alimento e dependendo de como está a indústria hoje, a gente consegue consumir o alimento sem aquela parte específica. Tá bom, gente? Muito obrigada. Beijos, beijos.